Olá pessoal, tudo bom? Então, meu nome é Marlone Santana, sou professor de arte da área de linguagem. Estamos aqui para trazer para vocês informações, e algumas dicas de como é que cai essa grade curricular, esse componente curricular que é a disciplina de arte. Entender como ela funciona dentro do Enem, entender suas competências e habilidades e assim a gente ter algumas dicas aí de como responder questões ligadas à arte na parte de linguagens. Então, um ponto inicial para a gente entender dentro do campo da arte, é a gente perceber alguns aspectos aí ligados de como funciona a disciplina. A arte, a gente entendendo como um grande saber cultural, ele também traz alguns debates no quais a gente, dentro da prova, dentro do nosso exame, a gente pode cair em algumas armadilhas. Então, a nossa ideia é entender como é que a disciplina é apresentada dentro do seu campo da área de linguagens e, a partir daí, a gente conseguir responder algumas questões. Um ponto-chave para a gente é entender que a disciplina de arte, ela tanto pode ser cobrada na área de linguagens, como também na área de humanas. Dentro da área de humanas, a gente vai ter ali geografia, história, filosofia e sociologia da arte. Entender que dentro do campo da história, por exemplo, ao analisar algum aspecto histórico, a prova ela pode se utilizar ali de recursos artísticos, como análise de obras e entre outros. Já na área de linguagens, um ponto importante para a gente perceber é como que vai ser questionada a ideia de arte dentro da prova. Então, um ponto muito importante para a gente é a gente compreender a arte como um grande saber cultural. Então, analisando o nosso ponto inicial aqui, que seria a nossa competência, a competência de arte, competência 4, que compreende a arte como um saber cultural e estético, gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. Um ponto-chave para a gente entender, galera, é que dentro do nosso exame, a gente não vai ter aquela velha e boa pergunta que todo professor de arte faz, Aí, o que é arte? Bom, a prova, o nosso exame, ele já vai trazer uma resposta sobre a arte. É aí que a gente precisa, com as nossas habilidades, entender o que é que o texto está sendo pedido, o que é que o texto está sendo analisado. A partir daí, a competência 4 da área de arte, ela pode ser dividida em 3, que seria a habilidade 12, reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho e da produção dos artistas em seus meios culturais, ou seja, ficar atento ao verbo, reconhecer, entender como é que o artista produziu dentro daquele período. E a partir daí de como a arte, ela tem sua função. Ela pode ter uma função programática, ela pode ter uma função crítica, social, entretenimento. Quem é que vai determinar essa função? Principalmente ou o artista ou a sociedade no qual ele está inserido. E como é que a gente vai perceber isso? Analisando a própria questão, analisando o seu comando. Como a habilidade 13 traz para a gente, analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrão de beleza e preconceitos. Esse é um ponto-chave para a gente ao entender sobre a estética da arte. E que em vários locais, vários meios culturais, existem propostas diversas de estética. Então, a análise sobre o que é belo, sobre a estética do grotesco, e entre outras propostas de estética, é preciso analisar de acordo com o seu contexto. Então, a questão vai trazer para a gente o que é que a gente precisa analisar dentro do que ela está definindo como arte. É isso que a gente precisa analisar para não cair em uma armadilha, em já trazer uma preconcepção sobre uma proposta artística. É aí que entra a habilidade 14, reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam às manifestações de vários grupos sociais e étnicos. Ou seja, um grupo cultural é originário do extremo Oriente, ele tem propostas diferentes, por exemplo, do que da América do Sul, e isso está interligado a um meio cultural. A habilidade 14 faz com que a gente reconheça que há várias propostas artísticas. E isso é muito interessante para a gente, quando estiver diante da questão, a gente conseguir compreender dentro da nossa análise que há várias manifestações culturais e de onde ela parte. Então, para a gente começar a entender esse ponto, é preciso compreender inicialmente essas habilidades, para gerar a ideia da competência, onde a gente aí consegue dominar esse primeiro aspecto dentro do campo da arte. Tá bom? Então, fazendo essa análise, a gente parte para uma próxima ideia, que é entender as propostas culturais interligadas aí no campo da arte.
Valeu, gente!